Você lesse comigo a partir do versículo 9. Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não. De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus irmãos, hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens, uma nova série de mensagens, e o primeiro assunto que nós abordaremos hoje é sobre a doutrina da amartologia, ou do pecado. Todos pecaram. Todos são pecadores. Até Maria, a mãe de Jesus. Até Elias, o profeta. Até Davi, o rei de Israel aclamado. Até Moisés, o grande profeta de Israel. Até a pessoa mais ética que existiu na face da terra. Até a mais sábia que existiu. Todos são pecadores. Todos têm essa chaga dentro de si. Todos são. É importante falar desse assunto. E reconheço esse assunto como, tipo assim, um assunto que incomoda. É muito melhor falar sobre as promessas que nos aguardam. É muito melhor falar sobre como construir relacionamentos saudáveis e agradáveis à luz das Escrituras, para que um clima bom exista dentro da nossa família, do nosso trabalho. É muito bom falar sobre, é muito bom como receber as bênçãos materiais vindas da parte do Senhor e a gente usufruir de coisas boas, mas falar sobre pecado, sobre algo tão ruim como esse, às vezes não é algo palatável. Mas deixe eu dizer uma coisa: se você não compreender isto, grandes danos para a sua vida espiritual certamente o acometerão. Em 2006, eu não consigo precisar o ano, ou melhor, o dia e o mês. Eu estava em casa, eu era pastor em Juazeiro ainda, mas eu já estava na iminência de sair, já tinha comunicado à igreja. E eu estava lá na casa pastoral. Quando foi mais ou menos 9 horas da noite, minha mãe ligou para mim e disse: Roberto, corra aqui
que Ana Paula, que é a minha irmã, desmaiou. Desmaiou. Aí ela tinha 15 anos na época, eu 16 no máximo. Aí eu corri para lá. Quando eu cheguei lá, ela estava desmaiada, botei nos meus braços, botei no carro e hospital. Tem um hospital lá chamado Promatre. Léo conhece, Adriele também. Por trás do colégio Dr. Edson Ribeiro. E o médico chegou lá, desmaiado, aquela coisa toda, até o médico mal olhou. Péssimo diagnóstico. Consequentemente, comprometeria a profilaxia. Deu dipirona e disse, pode ir para casa. Eu voltei com minha irmã, meio cambaleante, para casa. Meia-noite, mãe liga, Roberto, corra. Ela desmaiou novamente e eu não consegui mais nada. Aí eu, agora, cruza a ponte. Vamos para o Hospital Dom Malan, em Petrolina. Quando eu cheguei lá, tinha uma irmã chamada Laura, que eu tenho uma gratidão por ela muito grande. Ela é uma enfermeira. Aí ela estava de plantão e quando eu cheguei lá, ela nos viu, pastor, tá, aquela coisa toda, e ela desconfiou. Ela. Na época ela era técnica em enfermagem. Ela disse, desconfiou. Deixa eu ver uma coisa aqui. Paulinha, minha irmã chama Paulinha, baixa a cabeça aí. Tente colocar a sua cabeça no joelho. Ela não conseguiu. Aí ela ia passando um médico lá, doutor, por favor, eu estou com uma desconfiança aqui dessa menina, que ela está com meningite. E aí o médico imediatamente correu, fez a punção da coluna, só veio pus. Minha irmã estava no nível de uma meningite, porque tem dois tipos, um é mais, eu não lembro qual é, um é mais mortal, mas não sei, parece que a mortal é a bacteriana, não sei. Resultado, o diagnóstico mal feito lá de Juazeiro poderia ter levado minha irmã ao óbito. Só depois de um exame mais aprofundado da coluna dela, da questão neurológica ali, que fez aquela punção, que descobriu de fato como ela estava. Compreenda isso sobre a sua necessidade e a minha conhecer sobre a importância do pecado. Porque se nós não estivermos a plena consciência do que é o pecado na vida da gente, do homem, nós não vamos tomar a medicação correta, os homens não vão tomar a medicação correta, para que seja, de fato, cuidado. Inclusive, nós tomamos, Melissa e eu, na época, só tinha Daniel, nós tomamos lá um antibiótico, um negócio fortíssimo, ficamos isolados por um tempo, ainda tem isso. As pessoas não podiam estar em contato com quem teve contato com ela, por conta de uma leviandade, de olhar e oferecer um diagnóstico correto. Esta carta aos Romanos, ela visa mostrar qual é, de fato, a sequência correta do Evangelho para aqueles irmãos. Paulo nunca pôde ir àquela igreja, então aquela ideia de que Paulo é fundador da igreja de Roma é mentira, que Pedro foi fundador da igreja de Roma é mentira. Eles estiveram em Roma, tudo bem, mas a igreja foi fundada por cristãos que experimentaram, não é, de Deus em Jerusalém, houve a perseguição e saíram. Entre eles tinham romanos, e irmãos leigos, comuns, leigos, jeito de falar, fundaram a igreja em Roma. Não foi nem Pedro nem Paulo. E Paulo nunca conseguiu estar lá, a não ser para ser morto ou fazer a sua defesa, mas ir à igreja como ele desejou, ele nunca conseguiu. Mas escreveu uma das mais importantes cartas dali do Novo Testamento. Foi escrita entre o ano 57 e 58, direto da cidade de Corinto. Isso pode ser visto no capítulo 16, versos 1 e 2 de Corinto, na região de Cencreia. Cencreia é tipo um distrito, como aqui, São José da Mata e Galante. Um distrito ao redor de Corinto. Ali um subúrbio de Corinto. Tudo indica que esta carta foi escrita logo após a terceira e última viagem missionária de Paulo.
pois vemos Paulo manifestando seu desejo de ir pregar à Espanha, conforme podemos ver em Romanos 15, 22 a 29. Paulo não conseguiu chegar na Espanha, mas ele desejou. Veja a visão de Paulo, sempre pensando em ir além. Sem dúvidas, essa é a carta mais completa da obra de Paulo, que explica a natureza do Evangelho. Você conhece a natureza do Evangelho que lhe resgatou do lamaçal do pecado? É importante você saber disso. Você conhece a natureza do Evangelho ou você está aqui por um motivo que não é o Evangelho? Às vezes, alguém vem para a igreja por outros motivos. Não, porque tem um namoradinho na igreja, vou para a igreja. Não, porque lá é bom, o pessoal é legal, no final tem um lanche, um bate-papo. É bom, viu? Namorar, eu já tenho meu namorado, mas namorar é bom. Ter uns amigos para bater um papo, tomar um chazinho, comer um biscoitinho, é ótimo. Mas isso não é a natureza do Evangelho. A igreja pode fazer tudo isso, mas se negligenciar em apresentar a natureza do Evangelho, está pecando. Porque as pessoas estão indo e voltando e continuando perdidos nos seus pecados. Então esta carta é uma das mais completas obras de Paulo, a mais completa no Novo Testamento das cartas, que explica a natureza do Evangelho. Se você deseja aprofundar-se no conhecimento das boas novas do Evangelho, você precisa ler Romanos, toda a Bíblia. Mas Romanos foi bem sistematizado por Paulo. Alguns julgam essa carta de difícil compreensão, talvez por alguns recursos que Paulo utilizava, chamado de digressões. Ou seja, ele trata de um assunto e enquanto ele está tratando de um assunto, ele coloca diversos outros assuntos, e isso torna difícil a compreensão, porque às vezes a gente fica focado num ponto só. Ele faz diversas digressões. Constantemente o apóstolo Paulo se afasta da discussão principal durante a argumentação. Ele coloca outros assuntos no decorrer do texto. É um estilo literário rico, porém de difícil compreensão. Outra razão para dizerem que a carta é difícil tem a ver com o seu propósito. Como explicar que os gentios podiam ser cristãos sem tornarem-se prosélitos judeus? Foi uma tarefa realmente complexa, por conta de toda a estrutura cultural que havia na época. Os irmãos sabem que como surgiu a igreja? Surgiu de judeus. E foram sendo enxertados gentios. Então, os judeus desprezavam os gentios. E a igreja foi forjada com esses dois grupos, judeus e gentio. Então, quem é o gentio? É todo aquele que não é judeu. E havia algumas questões internas ali também na igreja, como existiu nas outras igrejas também. Então, nessa estrutura elaborada pelo apóstolo Paulo, o mesmo tem o intuito de mostrar o que é o Evangelho. E ele começa exatamente diagnosticando a doença da humanidade. Ele começa diagnosticando a doença da humanidade. Então já é um toque. Meu Deus, como é que eu vou evangelizar uma pessoa? Não é? Cria-se uma série de estratégias para abordar, e eu vou lhe dizer, irmãos, abordar não é fácil. Eu falava que, antes de começar a reunião o culto, na oração, semana passada, tem uma semana muito pesada, eu fiz um curso muito, a gente considera muito pesado, assim, como abordar pessoas em tentativa de suicídio, muito pesado. E a abordagem é algo muito complexo. Você pegar uma pessoa com surto psicótico e tentar chamar a atenção dela para que não se jogue. Ou mesmo alguém que está numa crise e você tentar abordar é muito difícil. Muito difícil. Mas graças a Deus conseguimos concluir. Hoje estou habilitado nacionalmente para ser um abordador. Porque nem todo mundo sabe como chegar numa pessoa que está em cima de uma ponte, querendo se jogar. E aí começa a usar palavras que, ao invés de reduzir a crise, acaba
aguçando mais. Tem uma série de treinamentos importantes na argumentação. E abordar é difícil. E Paulo, ele, a partir do Evangelho, ele está buscando mostrar como alguém pode, como se pode anunciar o Evangelho. Como você vai abordar um ateu? Como você vai abordar alguém que é arraigado a uma religião e é uma pessoa praticante, ela se sente que aquilo, de fato, é a mais pura verdade. Quando eu era pastor em Arco Verde, tinha um senhor, ele na época, acho que já faleceu, aliás, já deve ter falecido. Eu acho até que eu peguei diabetes foi ali, porque quando eu ia lá, ele me dava cada tora de doce de banana. Ô pastor, entra aqui. Ele gostava de conversar muito comigo, eu ia lá. Ele pegava aquelas latas antigas, lembra das latas? Ele é um senhor de já quase 90 anos, eu entrava para ir evangelizar, conversar com ele, mas ele dizia, pastor, eu nunca nem dancei. Nunca gostei de festa, durmo cedo e meu negócio é só ir para o sítio. Aí você vai dizer, mas o senhor é pecador? Se eu dancei, se eu bebi, se eu me prostituí, e a única mulher que ele teve é que ela estava casada até hoje, em vez de casar já com 60 anos, era moço velho dentro de casa, nunca ia para canto nenhum, a não ser cuidar do sítio e ficar dentro de casa. E você precisa chegar para ele e dizer, qual é o nome dele, irmão? Você é um pecador. Paulo começa a estruturar o Evangelho a partir de mostrar para as pessoas que elas estão doentes. Ninguém vai ser salvo porque tem caráter ilibado na sociedade. Até porque essa condição de caráter ilibado é um conceito nosso. No nível da humanidade. Por exemplo, eu fico ouvindo os rádios. Eu gosto de rádio. É uma puxação de saco de quem é rico, empresário. Mas muitos daqueles caras ali foram desonestos, gente. Não é todo mundo não, lógico. Tem gente que lutou, suou e batalhou. Mas muitos desses caras aí chegaram no lugar sonegando imposto, fazendo o que é errado. Mas não. São pessoas. Por quê? Porque a sociedade criou um padrão do que é ter um caráter. Mas Deus conhece os corações. Deus conhece a alma. Deus sabe o que nós somos no recôndito da nossa alma quando ninguém está vendo. Deus sabe que nem um cinto de segurança você bota dentro do carro quando vem para a igreja. Hoje, Daniel, comigo, pai, o cinto. Eu... Daniel gosta muito de me repreender ao longo da história. Você vê essa carinha aí, mas viajando para Catolé do Rocha, aí fui jogar um palitinho de um picolé. Ele era pequeno. Pai, se ele que é um pecador, agora você imagine a exigência da santidade de Deus. Você está aqui por graça, meu irmão, pode ter certeza. Aqui dentro, ouvindo o Evangelho, pecadores como nós somos, é por graça. O problema é que nós começamos a relativizar o que é pecado. Qual o nível de comprometimento que o pecado é, e todos pecaram. Então Paulo começa diagnosticando a doença da humanidade, apontando qual o nosso terrível problema, que foi chamado pelos reformadores de depravação total. Os 5 pontos, do calvinismo, um deles é esse, total depravação. O homem está totalmente depravado. Mas talvez você diga assim, mas eu sou uma pessoa tão boa, meu Deus, eu cumpro meus deveres, eu pago a Cagepa, eu pago a Energisa, eu pago a Brisanet, eu faço a feira no micro... Eita, propaganda, né? Eu faço propaganda compra no supermercado e pago.
eu sou uma pessoa direita, pastor. Eu não ando em conflito com ninguém. Eu não abro nem minha boca para discutir. Se a pessoa estiver fazendo uma coisa errada, eu não vou dizer nada. Olha, já pecou. Só para se preservar e não querer ter indisposição com ninguém. Meus irmãos, se teu irmão estiver pecando, vá a ele e fale. Então você se omitiu, e omissão é pecado. Não tem quem escape. Não tem quem escape. De fato, irmãos, falar sobre o pecado é um ensino que incomoda, ofende e, em muitos casos, causa repulsa. Não fala sobre isso não, pastor. Uma vez teve um seminarista que chegou para mim, tem um bocado de anos, isso foi na Bahia ainda, ele foi lá no Rio Grande do Norte pregar na igreja lá. Aí ele foi pregar confrontar sobre a questão de pecado, tal, falando sobre santidade. Aí o dirigente disse assim: ei, não fala sobre adultério aqui não, porque era um oficial da igreja lá, parece, ele tem 2 esposas. Aí ele: como é que é? A relativização das coisas. Meus irmãos, nós temos que caminhar no diagnóstico certo. Para poder tratar tem que ser o diagnóstico certo. E o diagnóstico certo vem pela compreensão do pecado, da armatologia, da doutrina do pecado que a Bíblia fala. Então causa repulsa, inclusive em crentes, né? Que não deveria ser. Mas sobretudo para o homem natural. Ele não reconhece o que é pecador. Ele acha que Deus quer que a gente curta a vida. Quem nunca ouviu isso? Não, Deus quer que a gente curta a vida. Não é? O homem natural vê isso. Qual é a sua diferença, crente? Nós que somos crentes, qual é a sua diferença nossa para eles? É que nós, hoje, você continua pecador. Amém, irmão? É um amém meio ruim de dar, mas é verdade. Nós continuamos pecadores. Qual é a diferença? Você sabe que é pecado. Você sabe que ofende a Deus. Você sabe que está errado. Mas o homem natural, por exemplo, eu antes de me converter a Cristo, ser atraído por sua graça irresistível, quando eu ia me prostituir, eu achava que eu estava beleza, meus colegas tudo fazem, meus amigos, achei, tem que ser pegador. É isso mesmo. Eu achava que aquilo era uma virtude para a juventude. O cara tem que ser homem é assim, meu amigo. Passa rodo em todo canto. Os meus filhos são ensinados que ele tem que ser casto. Para a glória de Deus. E a gente aqui não fica com vergonha disso, mas no mundo os caras zombam. Oxe! Rapaz, tu ainda está nessa. Porque o homem natural acha que é virtuoso o pecado. É uma transformação, meus irmãos, que o Evangelho faz na vida da gente. Por isso que o mundo não gosta da igreja que ama o Evangelho. Fala sobre isso, de fato incomoda. O homem natural não aceita. Além dessa perceptível rejeição dos homens a essa doutrina, a este assunto, também devemos estudá-lo à luz da Bíblia. Agora é o seguinte, nem tudo é pecado porque o homem diz. Só é pecado o que a Bíblia diz que é pecado. Quando eu pastoreava Juazeiro, uma igreja de 90 e tantos anos, tem história, né, meu irmão? Você chega lá e começa a ler o livro de Atos, 1934, 1935, 1936, tinha lá irmãos que foram disciplinados porque foram para a casa de cinematografia. Irmãos disciplinados porque foi para o estádio de futebol. Aí você pergunta assim, e hoje? Mudou? A questão não é isso. A questão é o quanto disso ocupa o espaço na sua vida. Agora, adultério é. Fornicação é. Frutos da carne. Ira. Né? O que mais? Aí pode levantar uma série de eventos. Inveja. É. Mas tem coisa que não é, mas a cultura religiosa diz que é. E é preciso ler a Bíblia para compreender o que é pecado, né? Então é a Bíblia que diz o que é pecado.
não é o moralismo cultural e religioso. É proibido. Livro de Ricardo Gondim. Hoje em dia, eu já não leio muitas coisas dele, porque ele adentrou por uma teologia que eu não embarco nela, né? Um livro é proibido. Logo na sua introdução, conta a história de um pastor fictício chamado Geilson. Estava no culto de oração. A história é real, porém o personagem é fictício. E de repente chega uma irmã: pastor, sua filha está parando as pontas do cabelo. Ele largou do culto de oração, levantou do joelho, saiu, foi em casa, deu uma surra na menina. Olha, nós somos crentes, aqui em casa a mulher não corta as pontas do cabelo, não. Você não sabe que isso é pecado. Ele voltou na maior paz do mundo e voltou para o culto de oração, voltou a orar com as irmãs, acreditando que cumpriu o dever de pai, de pastor e aquela coisa toda. Daqui a pouco chega uma mulher desesperada: corre, pastor, sua filha está morrendo. Ela se ensopou de álcool, foi gasolina, e ele viu a filha morrer queimada por causa das pontas do cabelo. Nem tudo que o mundo, ou mesmo a religião, diz que é pecado, é preciso ver o pecado à luz das Escrituras. Porque senão cada um pode colocar em cargo. Por outro lado, tem o contrário. Tem a licenciosidade liberal. Que negócio de pecado, rapaz? Isso aí é coisa de fanatismo religioso. Deus quer que a gente viva bem, com prazer, usufruir de tudo. E aí tem aí uma série de jovens e de adultos também, vivendo vidas desregradas, onde a medida dele é a busca do prazer. É a Bíblia, meus irmãos, a nossa regra de fé e prática, que diz aquilo que nós devemos ser, crer e de fato fazer. Tá certo? De fato fazer. E por fim, vemos que há uma deturpação do sentido do pecado. Alguns querem tirar a responsabilidade do homem, dizendo que somos pecadores por causa da sociedade. Cadê os pedagogos? Com certeza a Sara viu, Jean-Jacques Rousseau. Criança nasce pura. Porém, o meio social é que a corrompe. Ela aprende a fazer o que é mal. Tem crente que pensa nisso. Então, o que é que nós vamos fazer com as palavras de Davi, que diz: sem pecado me concebeu minha mãe? Concebeu minha mãe. O homem nasce com desejo de pecar, com vontade de pecar, e ele peca. Seu filho, quando tinha 2 anos, Daniel, eu vou usar Daniel hoje aqui como meu... 1 ano e pouco, 2 anos, na casa pastoral lá em Juazeiro, tinha uma grade de ferro. Do nada, muito amado, muito querido, tinha de tudo, a gente cuidava dele, tal, aquela coisa, sai pelado no meio da garagem, sobe na grade e grita: socorro, me tire daqui. Quem disse isso para ele, que ele estava preso? Por que ele se despiu? Ou a criança que sai querendo botar o dedo na tomada, a mãe diz: não faça, ele vai e faz. Quem está dizendo para ela, se a mãe está dizendo o contrário? Em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos com o pecado na nossa alma. Por isso que não adianta, você pode ter uma conduta inquestionável para os homens, mas Deus conhece o interior da nossa alma. Está em nós. Nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. O Evangelho começa tentando mostrar para a pessoa que ela é uma pecadora. Enquanto ela não entender que está terrivelmente doente, enquanto ela não entender que aquilo é um câncer terminal e tal, enquanto ela não entender a gravidade da doença, quando ela ficar curada, ela nunca vai valorizar aquilo ali. É por isso que tem muita gente na igreja que não ama o Evangelho, que não gosta nem de vir para a igreja. De novo, é porque eu sou crente. Porque não entendeu aquilo que Deus fez por ela. Não entendeu. Quando você descobre que um médico tratou você de um câncer terminal,
você vai ser grato a este homem, essa pessoa, essa mulher, esse profissional o resto da sua vida. Era terminal desenganado. E ele encontrou a solução para a sua doença. Mas se o cara achar que era uma besteirinha, não é nada. Ele nunca vai amar esse médico. Porque vai achar que ele podia, por ele mesmo, ter tomado umas raizinhas lá e feito uns LX e se autocurado. É importante saber sobre o pecado nas nossas vidas. E o pecado não é só em ato. Certa feita eu ouvi um pregador dizendo que ele era do exército e todo final de semana liberava, todo não, quem não tivesse de serviço, né, liberado para ir para casa. Muitos deles iam para os prostíbulos. Ele crente, sentido lá, eu sou crente, não vou não, mas a cabeça foi. Ele disse, qual é a diferença de eu não ter ido, mas se os meus pensamentos foram? Você entende que o pecado não é coisa, não é só questão de agir. Você desejou estar e fazer. Você controla seus pensamentos? Então ninguém consegue não pecar. Foi a graça de Deus, meus irmãos, que nos chamou e nos sustenta. Porque você e eu continuamos pecando. É a graça de Deus. Porque o homem não tem vontade de seguir a Deus, conforme nós lemos aqui em Romanos. Há uma deturpação, querem deixar que tudo ocorra naturalmente. Então eu queria ver com os irmãos aqui, pelo menos 4 coisas sobre todos nós somos pecadores. A base está no versículo 23 de Romanos capítulo 3. Fique aí no verso 23 de Romanos 3, tá certo? Todos são pecadores. A primeira característica, meus irmãos, dessa questão de que todos somos pecadores, né? O próprio termo já nos diz, dá uma ideia de totalidade. Então, a depravação total do homem é holística, é total. O homem todo está corrompido. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Está em Gênesis 1. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas esse homem, ele caiu, ele desobedeceu. Por isso que é muito difícil, irmãos, aceitar o livre-arbítrio. Eu falo por mim. Por uma simples razão. O único que teve livre-arbítrio foi Adão. Único. Por quê? Adão não teve influência de sociedade. Adão não teve mau ensinamento da sociedade para ele pecar. Adão só vivia lá com os bichinhos, não é? Não sei, as conversas de Eva, não sei, não é? Mas só tinha os bichinhos, só tinha o jardim. E ele via Deus todo final de tarde. Tu acha que Deus ia passar para ele perspectiva de pecado, irmão? Mas ele é feito a imagem e semelhança de Deus, e uma das características é a capacidade intelectual. Ele tinha a capacidade de pensar, de refletir. A serpente, que foi lançada foi expulsa do céu, lançada para a terra, ela foi lançada aonde? No jardim do Éden, no paraíso. Sabe qual é a comparação que a gente faz aqui? O céu é tão bom que nem o melhor paraíso da terra se compara ao que está lá. A serpente foi expulsa de lá e jogada no paraíso aqui, como punição. Então, o que nos espera lá, na promessa, na eternidade, é algo muito, muito sublime, muito maior. Então ela veio e com a proposta de semear a dúvida. De semear a dúvida. E Adão e Eva acolheram aquilo ali. A partir de Adão e de Eva, ninguém mais tem livre-arbítrio. Você vai dizer, como assim, pastor? Olha, esse blazer que o senhor comprou, que inclusive parece que está curto nos seus braços, né? Esse blazer que o senhor comprou, não foi o senhor que escolheu? Fui. Escolha não é exercício do livre-arbítrio aqui? É um exercício. Capacidade de julgar, de escolher e tudo mais, é verdade.
Mas em se tratando de assuntos que envolvam transformação de caráter, que envolvam vida santa, o homem não consegue. Qualquer um pode escolher uma roupa para comprar, mas qualquer um não pode escolher não pecar. Assim como você não consegue escolher que o seu coração pare de bater, diga aí, faça um exercício aí agora, para meu coração de bater. Para quem está morto nos seus delitos e pecados. Paulo chama de morto. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo disse, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que é certo eu não faço, o mal que não quero é que faço. Mas ele está atendendo, ele sabe o que é certo, mas ele não conseguia fazer. É graça, meu irmão. Deus é tão bom e humilde, que até o Antigo Testamento, que o povo pensa que a lei ali era para os homens ser perfeitos, não, a lei foi estabelecida para mostrar ao homem a sua incapacidade de cumprir as exigências de Deus. Que junto com a lei, ele estabeleceu o quê? O sacrifício. Ora, se o homem seria capaz de cumprir toda a lei, para que eu tenha que matar um animal ainda? Não seria, irmão. Nunca houve a capacidade humana de atender totalmente às exigências de Deus. Ele deu a lei, mas deu também o sacrifício para que toda vez, no final do ano, alguém fosse lá, sacrificasse um inocente animal para poder Deus perdoar os pecados. Sempre foi Deus que veio atrás de nós, irmão. Sempre foi Deus que humildemente vem em busca de nós. Sempre foi. Você é objeto desse amor e dessa graça. Nós somos objetos desse amor e dessa graça. O pecado, ele atinge o homem todo, ele tem um efeito holístico mesmo, completo. Atinge as emoções. Nós estamos vendo direto aí homens matando as mulheres por conta de, sendo fominha não vai ser de ninguém, estou apaixonado. Matando por amor. Emoções contaminadas pelo pecado. O intelecto, maquinando coisas más, como produzir algo para prejudicar o outro, em vez de usar o intelecto para o bem da humanidade, usa-se, é claro que tem suas ações positivas, mas esse mesmo homem é capaz de produzir a bomba atômica. Emoção, intelecto e, sobretudo, a espiritualidade. Paulo vai dizer, não há quem busque a Deus. Você pensa que você está aqui hoje porque você um dia acordou e diga, eu vou buscar a Deus. O Senhor lhe atraiu. O Senhor, sem você ver, Ele lhe atraiu. Quando eu ia tomar meu banho de raiz no candomblé, eu achava, beleza. Estava bom, estou resolvendo meus problemas. Como é que hoje eu chego e conheço com o Evangelho e descubro que tudo aquilo está fora de ordem da vontade de Deus? Quem mudou, reestruturou, ressignificou os meus pensamentos religiosos? A graça de Deus. O homem todo está contaminado, meus irmãos. Mas não somente o homem todo como ser, mas toda a humanidade está contaminada. Gentios e judeus, todos estão contaminados pelo pecado. Todos os povos. Por isso que tem que se anunciar em todos os cantos. Todos os homens estão contaminados. O capítulo 1 fala da condição dos gentios, dos homens imorais, que deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura, que abandonaram o seu estado natural, normal, que se inflamaram pelos homens do mesmo, pelos homens com homens, mulheres com mulheres, como nós estamos vendo aí. A legalidade, socialmente ou civilmente, não podemos questionar. Todos são cidadãos, mas à luz da palavra de Deus, Deus estabeleceu um padrão. Então os homens imorais, aí os judeus diziam, está vendo? São um bando de pecadores. E aí o Paulo diz, vocês também são, porque vocês não fazem, mas pensam. E circuncisão,
que eles estavam confiados na religiosidade judaica. A circuncisão não é a da carne, mas a do coração, que é a conversão. Tanto o religioso como os homens imorais são todos pecadores. Aí ele chega no capítulo 3 e faz o desfecho. Todos pecaram. Todos pecaram. E ele faz um raio-x. Olha só, olha o raio-x, a partir do verso 10 do capítulo 3. Eu vou correndo aqui para a gente proceder para a ceia, meus irmãos. Olha o que Paulo vai descrevendo aqui, verso 10 em diante, não é? Do capítulo 3. Como está escrito, não há um justo, você, eu, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, você não tem intelecto suficiente para compreender o Evangelho, a bondade e a graça de Deus, a menos que Deus se revele na sua vida. Não há quem busque a Deus, olha só que coisa impressionante. Não, mas eu vou para a igreja, eu estou aqui, eu venho buscar a Deus. Foi Deus quem lhe atraiu, querido. E mesmo assim tem pessoas que vêm ao templo por muitas razões, menos porque está querendo buscar a Deus. Não estou dizendo que é o nosso caso. Tem gente até que vem fazer política dentro da igreja, mas totalmente irreverente no que concerne a sensação e a percepção da santa presença de Deus. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos se desviaram, você e eu desviados, e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Que coisa pesada. Quando ele abre a boca, só tem podridão. E aí pode ser uma série de coisas, mentira, falso testemunho, fofoca, e maldição. Meu irmão, pode ser o que for. A boca deles está cheia de amargura e seus pés são velozes para derramar sangue. Às vezes, quando alguém está tentando cometer o suicídio, passa um e diz: tu tem coragem? Nada, quero ver. E tem gente que numa crise existencial profunda, aquilo ali, para ela, aquilo ali é muito forte. Às vezes o cara está num surto psicótico ali, e uma palavra daquela é um gatilho para criar e se jogar. Pés velozes para derramar sangue. É uma vida. Não há temor diante dos seus olhos. Isso aqui é uma radiografia do homem sem Deus. Um homem totalmente entregue ao pecado. Não há quem busque a Deus. Mas felizmente, meus irmãos, esse Deus que foi tão e é constantemente afrontado, ele não ficou de mimimi, como a gente fica com quem nos magoa. Lembra da pessoa que lhe magoou, você até hoje nunca mais falou com ela? Deus não faz assim. Você sabia que tem crente morrendo intrigado das pessoas? Deus não faz assim. Mesmo ele sendo tão grande, tão glorioso, tão inigualável, tão lindo, cheiroso, perfeito, ele veio buscar você. Ele veio me buscar. Mas ele não só veio me buscar. Não foi encontrado ninguém que pudesse fazer o serviço, que pudesse acalmar a ira dele. Então ele encontrou nele mesmo, no seu filho, no envio do seu filho, para que viesse. Mas não somente veio para ser humilhado, machucado, e com todo o poder que tinha. Ele até disse para Pedro: Pedro, não sabeis vós que se eu porventura quiser pedir a meu pai que envie miríades de anjos, um só bastaria, né? Lembra daquele anjo que sozinho matou 180 mil? Imagine miríades. Eu não poderia pedir ao meu pai? Não sabeis, Pedro, de que espírito sois? Aí ele pegou a orelha de mal que colou. Esse Deus, com toda a sua glória,
enviou seu filho com toda a sua glória, e esse filho trocou sua coroa de ouro por uma coroa de espinho para buscar a mim e a você. E nós não podemos brincar ou achar que o pecado é pouca coisa. O pecado, meus irmãos, e aqui eu encerro, já peço os músicos que podem ir tomando aposto, o pecado é pior do que o diabo, o pecado é pior do que o inferno. O pecado a gente resiste. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O mundo jaz no maligno. A gente sabe das influências, mas o pecado que tem nas mentes nos assedia e que está infiltrado na nossa natureza pecaminosa. Está aí, lutando, nós lutando contra ele. Porém, irmãos, o Filho de Deus, o poder da mensagem da cruz anula todo e qualquer poder da pecaminosidade, da natureza pecaminosa nas nossas vidas e nos salva. E você vai continuar lutando. Mas quem está em Cristo, no seu Evangelho, na sua palavra, já nenhuma condenação há na vida desta pessoa. É graça de Deus. É o favor imerecido, é a justiça, a justificação de Deus sobre nós. Que Deus nos abençoe. Vamos